Bom, gente, vamos iniciar mais um vídeo, né, referente ao projeto Psicologando, onde nesse vídeo eu darei continuidade à série de vídeos onde eu já venho falando sobre desenvolvimento, tá? Então, nesse vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o desenvolvimento emocional e social, que é um tipo de desenvolvimento muito marcado, né, pelo relacionamento que as crianças desenvolvem com a mãe, tá? E por mais que psicólogos e profissionais ligados à questão do desenvolvimento dê uma ênfase nesse assunto, mas nunca chegaremos à importância, né, do bom relacionamento entre a mãe e a criança. Ou seja, quanto mais falarmos da importância desse relacionamento, mais teremos algo a falar. Nunca chegaremos de uma forma precisa ao quanto que é importante essa boa relação, certo? Então, por quê? Porque as demais relações sempre estarão marcadas por esta interação, né? Que é a primeira, e por ser a primeira, ela é extremamente fundamental. Então, quando a relação mãe-filho for positiva, essa criança ela vai adquirir um senso de segurança, né? Uma autoconfiança que vai o acompanhar para o resto da vida. A socialização da criança, ela inicia e tem o seu fundamento na família, tá? Então, a socialização da criança, ela cresce através da interação com companheiros. A socialização da criança, ela se desenvolve, vem a ter um desenvolvimento e cria corpo na escola, tá? E aí continua a se expandir na adolescência e juventude, para daí então culminar na vida adulta. Então, a base dessa socialização, dessas relações, sempre está na família, na relação com a família, né? Porque é na relação com a família que acontece uma espécie de condicionamento. Ou seja, se a relação com os membros da família for positivo, então haverá aí de ter uma generalização de resposta, né? E a criança passará a perceber em todos os demais, todos que estão em sua volta, como fonte de satisfação, com confiança e positividade, né? De forma positiva. Então, estudos e experimentos feitos neste âmbito revelam que a falta da mãe pode levar ao retardo físico, como também ao retardo emocional e ao retardo intelectual. Estudos confirmam que esses dados envolvem muito crianças de orfanatos, tá? E a maioria desses estudos concorda que o período em que a criança mais precisa da mãe são os primeiros 2 anos e, bem particularmente, de forma crítica, parecem ser os primeiros 6 meses. Então, daí você me pergunta, tá, Carla, mas qual seria o papel do pai, né? E aí eu te respondo que talvez pelo fato dos pais trabalharem fora, né? Talvez porque a nossa sociedade atribui, né, à mãe a tarefa da educação dos filhos. Então, o certo é que houve poucos estudos, né, falando sobre o papel do pai no desenvolvimento dos filhos. Porém, nos últimos anos, com a mudança de certos posicionamentos tradicionais, o tema passou a merecer atenção, né? Então, os autores que abordam esse assunto são unânimes em enfatizar, né, dar ênfase à importância da figura paterna. E essa importância ela se dá particularmente no desenvolvimento de comportamentos relacionados
ao papel sexual das crianças, tanto no sexo feminino como no sexo masculino. Tá? E segundo Erikson, os indivíduos, né, eles enfrentam diferentes tarefas sociopsicológicas à medida que crescem. E a forma que cada um vai resolver os desafios de cada um dos estágios vai determinar sua personalidade, sua identidade, enfim, seu ajustamento. Ao vencer as crises, né, propícias das fases, dos estágios, o indivíduo ele desenvolve senso de identidade pessoal, né, e aí ele se torna confiante, seguro em suas emoções, adquire controle sobre seus impulsos, né, relaciona-se bem com os outros. E os que não superam as crises, né, propícias de cada estágio, de cada fase, passa a ter a identidade confusa, tem crise de identidade, são alienados da sociedade, né, duvidam de suas próprias capacidades, não têm autoconfiança e não sabem o que realmente querem, né? E aí Erikson ele propõe 8 idades, né? Onde uma está construída sobre a outra, né? Então, se uma não estiver bem resolvida, os problemas dela são deslocados para a fase seguinte, certo? Então, qual é a primeira idade? A primeira idade é de 0 a 1 ano, né? Que são as idades que são caracterizadas por confiança versus desconfiança, né? E aí, nessa primeira idade, a mãe ela é representante da sociedade, tá? E dependerá da interação da mãe com a criança o surgimento de segurança, de confiança ou desconfiança. A criança ela desenvolverá o senso de segurança e confiança se a mãe ela atender definitivamente suas necessidades, né? Ou seja, no que se refere a afeto, alimentação, aconchego, se a mãe for negligente e não atender às necessidades básicas da criança, então a gente passa a ter aí um indivíduo desconfiado e inseguro, tá? A segunda idade, ela vai de 1 a 3 anos de idade, né? Que é a idade propícia da autonomia versus vergonha, né? Como também dúvida. Então, nesta idade, a criança ela já caminha, já corre, puxa, empurra, enfim, ela vive aí nessa fase em movimento, né? E, respeitados os limites de segurança, os pais, nessa fase, podem deixar que a criança se movimente, que ela haja, que ela se envolva no maior número de atividades possíveis. Se isso ocorrer, a criança ela vai desenvolver o senso de autonomia, né? Se, porém, os pais forem exigentes na disciplina, repreenderem e castigarem a criança, aí, sem dúvida, ela crescerá com vergonha e dúvida com relação a vários aspectos da vida. E aí temos a idade de 4 a 5 anos, né? Onde a criança enfrenta a fase iniciativa versus sentimento de culpa, né? A criança, nessa fase, ela quer explorar o ambiente, né? Além de muito movimento físico, ela pergunta sobre tudo e sobre todos, e ela brinca e ela fala, né? Ela tá cheia de curiosidade para explorar, tá? Ela quer conhecer e descobrir o mundo em sua volta. E aí, dependendo da atitude dos pais diante desses comportamentos, a criança desenvolverá, né, a iniciativa, ou ficará à espera de ordens para agir e desenvolverá, a partir dessas ordens, dessa espera de ordens, ela vai desenvolver sentimentos de culpa, né? E na idade dos 6 aos 11 anos ocorre a idade da atividade versus inferioridade, né? Que agora o professor ele se constitui numa espécie de
agente da sociedade, né? A atenção da criança ela está concentrada nas tarefas escolares, né? No desenvolvimento de relações com colegas e grupos. Então, quando os pais e professores mostrarem interesse e aprovação pelas suas conquistas intelectuais, né? O menino, a criança, vai desenvolver o senso de realização. Então, se ao contrário os pais e professores não mostrarem interesse, daí o sentimento de inferioridade irá surgir, né? Dos 11 aos 18 anos, o estágio é conhecido como a fase da identidade versus a confusão de papéis. Tá? Se a criança ela conseguiu, nos estágios anteriores, desenvolver confiança, autonomia, iniciativa, atividade, teremos aí, a partir de agora, um jovem com uma identidade bem definida, né? Mas se as crises dos períodos anteriores não forem resolvidas satisfatoriamente, o jovem ele viverá em crise de identidade, né? E confusão de papéis. E aí, neste caso, os jovens tornar-se-ão sequiosos, né? Por se identificar com ídolos. Né? Isso, eu já vi muito isso acontecer. Eles irão em busca de sua identidade a partir de ídolos, né? Tornar-se-ão totalmente dependentes de grupos e multidões. Eles exibirão comportamentos de conformidade cega aos estandartes dos grupos. Ele não vai ter ali um comportamento próprio, né? Um jeito próprio de ser, mas ele vai tentar se enquadrar ao que o grupo, a demanda determina, né? E aí, dos 18 aos 45 anos, é denominado a idade da intimidade versus isolamento, né? E aí a intimidade se caracteriza pela busca e realização das relações pessoais profundas, né? Íntimas, satisfatórias. E o isolamento ele vai ser apresentado pela fuga e medo, né, das relações pessoais e íntimas e pelo rompimento dos laços dessa união, tá? E dos 45 aos 65, teremos aí a idade da produtividade versus a estagnação. Então, esta fase, em seu aspecto positivo, ela vai se caracterizar pelo sentimento de realização pessoal, né? E pelo desejo de realizar algo pela comunidade e pela futura geração. E do lado negativo vai haver aí a estagnação. A pessoa ela vai se sentir velha, ela vai se sentir inválida, inútil, né? Dos 65 anos em diante, que é a 8ª idade, né? É o estágio denominado integridade versus desespero. Ou seja, o senso de integridade, ele é vivido por aqueles que, ao olhar para trás, eles irão se sentir ajustados às suas vitórias e aos seus fracassos, né? Eles vão aceitar o que são e o que conseguiram fazer, tá? E o desespero é vivido pelos que não sentem satisfação pelos anos vividos e passam o resto do tempo preocupados com o que poderiam ter feito e não fizeram. Então, basicamente, são essas as fases, né, do desenvolvimento emocional e social. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao que foi falado, o que foi dito aqui, o que foi exposto nesse vídeo, vocês podem, enfim, tirar suas dúvidas, dar sugestão através do meu Facebook. Eu vou deixar o link aí embaixo no comentário do vídeo, tá? Pode me adicionar e trocar uma ideia por inbox. Ou então, quem não utilizar Facebook, pode entrar em contato comigo através do meu e-mail. O meu e-mail é anacarla.araujo2803@gmail.com.